Olá, sou Darliane Silva Martins Mota, estudante de Letras Portuguesa e hoje estarei apresentando a disciplina Prática Pedagógica Interdisciplinar, com o tema principal, multiletramento na escola. A escrita na rua como produção multissemiótica. Temos aí duas partes principais, que é a formação do cidadão e as principais características da fichação. Para formar cidadãos em uma sociedade cada vez mais tecnologicamente complexa, se escarmatear a cultura local e global com os quais os sujeitos se relacionam, é sem dúvida papel da escola, né? Pois sabemos que a escola é guardiã nas ruas, nas manifestações culturais diversas e frequentemente consideradas como um incômodo ou até mesmo como violência, em especial aos jovens. Diante disso, a pichação é um tema bastante pertinente às culturas da juventude. As principais características da pichação vêm sendo as diferentes modalidades de traços, desenhos realizados nas paredes, e isso torna uma rede de comunicação entre a sociedade. Desse modo, a pichação vem sendo a prática da alta modernidade das metrópoles, que deita as raízes na arte rupestre, na escrita, nas paredes das cavernas, e isso é marcado pelo conflito. Segundo o autor Garcia Canclini, esse embate não ocorre somente nas ruas. Os conflitos advindos dessa prática também são vinculados pelas diferentes mídias que dominam o sentido de espaço público. Segundo esse autor, os acontecimentos eles chegam para toda a população através das mídias, das casas, por exemplo, com comentários e conversas entre pessoas mais íntimas. Porém, a cultura urbana ela é reestruturada pelos espaços públicos e as tecnologias eletrônicas. O letramento e seus múltiplos. O letramento ela tem duas facetas, a multiplicidade e a multiculturalidade. Quando falamos em letramentos múltiplos, é ainda um conceito muito complexo e muitas vezes ambíguo, pois envolve, além da questão da multimiciose ou multimodalidade das mídias digitais, que ele deu origem dessas duas facetas, né? Quando falamos na multiplicidade, é a prática de letramento que circula em diferentes esferas da sociedade. Já quando falamos em multiculturalidade, isto é o fato de diferentes culturas locais que vivem em práticas de maneiras diferentes em cada sociedade. Agora eu vou falar sobre a sequência didática. Essa sequência didática, ela permitiu que o aluno ele produzisse, ele compreendesse, ele respondesse a efeitos de sentido em diferentes mídias, em contextos principalmente as principais semioses proporcionadas pelo avanço tecnológico e constituintes dos textos. Dessa forma, é importante levar em conta a situação de produção dos textos em gêneros emergentes, nessa nova conjuntura social, situá-las no mundo, no seu momento histórico, em seus suportes, com seus interlocutores, implica trabalhar os significados contextualizados. Né? Então, era isso que eu tinha para apresentar, e muito obrigada. Olá, sou a Silva, vou dar continuidade ao trabalho apresentado de início pela Darliane, falando sobre os multiletramentos. A parte da sequência didática, que fecha o trabalho desenvolvido pelos autores, ela vai focar no gênero documentário, que é uma composição audiovisual,
certo? Intitulado A Letra e o Muro, na qual os autores desenvolveram como tema a pichação na cidade de São Paulo. E o que eles tentaram mostrar? A questão do significado dos lugares na qual existe a pichação, o grafite, as ideias das instituições, as características dos integrantes que estavam fazendo aquele trabalho, a função e o valor social que isso exige, aliás, em sociedade. A sequência didática, baseada aí no gênero documentário, ela mostrou imagens em movimentos, ela é baseada em imagens em movimento para que o aluno possa compreender, depoimentos, entrevista e música, enfocar lugares significativos, no caso, sempre a periferia, que são lugares comuns às questões da pichação e do grafite, e mostrar aí que é uma resposta à desigualdade social, certo? E sem falar que eles querem mostrar aqui essa questão de quem é pichador e quem não é pichador. E a sequência didática dentro com foco nesse gênero documentário, é mais uma vez para mostrar a questão de que não basta chegar em sala de aula e já com o conteúdo de forma direta. O aluno tem que buscar o seu conhecimento, ele tem que compreender como que determinada coisa foi feita, a sua função social, o contexto em que ele está sendo produzido. Aí, dentro dessa sequência didática de documentário, foi trabalhado, é proposto o trabalho, aliás, com o gênero fotografia, que é mostrar as imagens, a evolução de onde que vem essas pinturas, a questão da técnica de pintar as paredes e tudo que vem já nos primórdios da história, que são as figuras rupestres, hoje tem os outdoors, os grafite, as pichações. E também o gênero reportagem, né? O gênero fotografia com as imagens e o gênero reportagem, questionando o aluno sobre o suporte que esse pessoal utiliza, que é a parede, né? Os muros, o traçado, a forma como eles fazem e as tecnologias utilizadas. Aí foi colocado no trabalho dos autores as imagens, que no caso aqui são as figuras rupestres, os outdoors, o próprio grafite, a pichação, como a gente pode estar vendo, e para mostrar aí a evolução ao longo do tempo. E assim, com essa sequência didática, permite-se compreender a desvalorização das práticas sociais marginalizadas. Muito mais do que mostrar para o aluno como produz um documentário, o objetivo da sequência didática é mostrar que essas pessoas que fazem pichação, que fazem grafite, elas estão querendo mostrar suas ideias, a desigualdade que existe em sociedade. E assim, quando termina esse trabalho de mostrar as fotografias, de questionar os alunos através do gênero fotografia, gênero reportagem, entra, de fato, o gênero documentário com o tema A Pichação na Cidade de São Paulo, na qual ele tem os seguintes itens, que é o aluno elaborar a proposta, apresentar o texto com caráter persuasivo, a pesquisa, que é o eixo dos principais documentos importantes que vai ser utilizado, o argumento, que é o resumo da história de modo narrativo, e o tratamento, que é a apresentação detalhada daquilo que foi feito do documentário. Então, esses são os passos para produzir um documentário. Então, é importante verificar que o professor, com essa sequência didática, ele tem a possibilidade de fazer com que o aluno compreenda, através do tema utilizado, que a pichação não é só um tema polêmico na sociedade, que os pichadores eles têm todo um contexto para fazer aquilo, eles querem passar uma ideia, tem a questão de quem é pichador, de quem não é, e para finalizar, é importante o quê? O aluno produzir o documentário, mas aquilo deve circular na comunidade em que ele vive, na escola, através do quê? De propagandas, de cartazes e etc. E assim, com essa sequência didática, é possível, né, trabalhar aí a questão dos multiletramentos, compreender, trazer essas questões que são bem comuns nas redes sociais,
polêmicas, para dentro da sala de aula e fazer o quê? Do ensino, do conteúdo, algo significativo na vida do aluno, porque aqui ele pôde compreender, ele pôde produzir e ele pode o quê? Divulgar, disseminar o que foi produzido por ele na comunidade. O nosso muito obrigada.